Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que todos estejam bem, que tenham tido bastante proveito da nossa aula de ontem, aula ao vivo. Essas aulas ao vivo estão sendo muito legais para mim, eu estou achando muito bom. Eu acho que o contato da aula ao vivo que nós temos uns com os outros é muito legal, muito importante e de bastante proveito. Eu consigo conversar com vocês, consigo entender se vocês estão caminhando para uma aula com a minha aula ou não, o que está ficando de lacuna aí da aprendizagem, se não tem lacuna e assim vai. E aí essa aula ao vivo a gente consegue tirar dúvidas e aí até o que vocês falam às vezes, né? Ai, Pro, você falando parece tão fácil. Você explicando ao vivo assim parece ser mais fácil. E realmente, a aula ao vivo ela tem sido mais divertida, né? E aí a gente está caminhando para isso, para que nesse momento difícil a gente consiga fazer com que as coisas elas sejam um pouco mais variadas, que a gente tenha um pouco mais de mudança, assim, né? Para não ficar aquela coisa muito maçante para vocês, para não ficar uma aula sempre igualzinha ali, fica chato, né? E aí a aula ao vivo traz essa dinâmica, essa coisa diferente. E aí, agora esses plantões ao vivo são um teste para quem sabe futuramente todas as nossas aulas sejam assim, né? E vai ser bem mais legal. Eu acredito nisso, né? E espero que vocês também estejam gostando das aulas ao vivo. Aí, pessoal, ontem, então, na aula ao vivo, a gente encerrou o tema da denotação e conotação, né? Da linguagem figurada e a linguagem literal. Só que essa linguagem denotativa, conotativa, ela dá margem para a nossa próxima matéria, para o nosso próximo conteúdo, que está lá na página 75 da apostila. Hoje a gente vai usar a apostila, mas primeiro eu vou fazer a explicação e aí depois a gente vai usar a apostila, beleza? Então, hoje a nossa aula é sobre figuras de linguagem. E o que é figuras de linguagem? Deixa eu abrir aqui o meu... Vamos compartilhar a tela. E vamos abrir o meu slide do dia. Foi. E aí, o que é figura de linguagem, professora? Pelo amor de Deus. A figura de linguagem, ela é um recurso linguístico, né? Que bastante autor, escritor, eles usam para tornar a linguagem mais expressiva, uma linguagem mais... Que nem a imagem que a gente teve falando sobre a linguagem da conotação, é uma linguagem que a gente usa a imaginação, que a gente extrapola o significado literal da coisa, né? Então, esse recurso, ele dá uma forma da língua ser variada e mais expressiva, né? As figuras de linguagem, elas expressam o pensamento de modo original, mas de forma criativa, né? Eles exploram o sentido não literal da palavra. Então, não é uma linguagem denotativa, é uma linguagem denotativa, porque ela não usa o sentido real, o sentido literal. Ela usa o sentido conotativo, o sentido metafórico ali da língua, né? Aí fala assim ali, ó. As figuras de linguagem exprimem também o pensamento do modo original e criativo. Exploram o sentido não literal das palavras,
realçam sonoridade de vocábulos e frases e até mesmo organizam as orações, afastando-as de algum modo, de uma estrutura gramatical padrão, a fim de dar destaque a algum de seus elementos. Então, o que a gente entende disso aí que eu acabei de ler? Quando a gente tem a linguagem padrão, a gente tem a linguagem literal, a linguagem denotativa, a linguagem do dicionário. E aí, quando a gente usa uma figura de linguagem, nós estamos extrapolando a estrutura gramatical padrão. A gente está usando uma palavra a mais aí nessa frase para fazer com que a frase ela tenha um sentido um pouco mais expressivo, uma coisa mais exagerada, vamos supor assim, né? Então, a metáfora é a figura de linguagem que a gente vai usar hoje, que está lá na página 75. Então, eu vou começar dando a explicação do que é metáfora, tá? Aqui na página 78, rapidinho eu vou ler para vocês. Na página 78 do Conceituando fala assim, ó. Figuras de linguagem são recursos utilizados para ampliar o sentido de palavras e expressões utilizadas nos gêneros textuais em diferentes campos de atuação humana. Então, é basicamente isso que eu acabei de falar para vocês de forma mais resumida. Mas aí a gente entra na linguagem, na figura de linguagem metáfora. As figuras de linguagem, elas são inúmeras. Elas têm, existem vários tipos de figuras de linguagem. Mas isso a gente vai ver mais para frente as outras. Hoje a gente vai focar na metáfora, tá? Que é o que está aqui na apostila. A gente vai começar por ela, porque ela é uma das primeiras figuras de linguagem que a gente realmente estuda, beleza? Então, a metáfora, ela é uma figura de linguagem de comparação, né? Que ela aproxima. Então, eu pego duas coisas e elas têm que ser parecidas. E aí eu tenho que aproximar essas duas coisas, né? Uma metáfora, ela faz com que dois seres diferentes tenham características semelhantes. Então, precisam ser coisas diferentes e eu aproximo eles para que eu possa mostrar características semelhantes, mesmo eles sendo diferentes, no caso, né? Se prestarmos atenção, perceberemos que em nosso cotidiano, certamente usamos metáforas ao transmitir ideias ou comunicar fatos. Aliás, isso acontece de forma tão natural que nem percebemos. Por exemplo, quando estamos com pressa e dizemos, vou voando para casa. O que realmente nós queremos dizer com esse exemplo que eu trouxe aí, ó, vou voando para casa, é que nós vamos chegar lá o mais rápido possível. A gente vai correndo para casa, né? Seja a pé, seja dirigindo, seja indo de ônibus, com a van da escola, coisas assim. A gente não literalmente vai voando. Percebem que a gente não usa a linguagem denotativa, a gente usa conotativa, vou voando para casa. Então, a palavra voando aí nessa frase, ela é uma figura de linguagem, ela é uma metáfora, né? E aí vamos ver mais alguns exemplos. Seus olhos eram diamantes. Então, eu trouxe aí cada frase com a palavra em negrito para a gente perceber e dar mais atenção para o significado dessa palavra na oração toda. Então, aí, ó, seus olhos eram diamantes, então quer dizer o quê? Que o brilho do diamante, ele é atribuído ao brilho dos olhos. E o diamante é uma coisa cara, uma coisa preciosa. Então, os olhos serem comparados a diamantes é comparado que o brilho dos olhos dessa pessoa seja muito importante, seja uma coisa valiosa, né? E aí, não existe olhos de diamante, literalmente, é só uma metáfora. E aí, a próxima frase. A menina é uma flor. Eu pelo menos ouço bastante essa expressão de mulheres se chamarem de flor, amiga, querida. E aí fala, aquela menina é uma flor. A delicadeza da flor que está sendo atribuída à menina. Não é que ela literalmente é uma flor. Não tem como uma menina ser uma flor. Mas a delicadeza de uma flor pode ser atribuída como qualidade de uma menina. Certo? O homem é o lobo do próprio homem. É uma frase bastante famosa, né? E aí a posição de predador do lobo que está sendo atribuída ao homem.
Não existe homem-lobo, apesar de vários mitos, várias histórias de lobisomem, essas coisas, mas isso é mito, né? Não é uma coisa real. E aí o homem é o lobo do próprio homem, quer dizer que o homem é o predador do próprio homem, o homem que é a ameaça do próprio homem, não o lobo em si, né? Aí a próxima frase. Seu coração está pegando fogo. O coração estar pegando fogo, corre, né? Porque daí é perigoso mesmo, né? É bem difícil, inclusive, um coração pegar fogo. Não é impossível, mas é difícil. E aí o coração, nessa frase, estar pegando fogo, significa que ele está aquecido devido a fortes emoções, a paixão, o amor, coisas assim. Então, pegando fogo, metáfora, figura de linguagem. Aí próximo exemplo. Marcelo se faz de cego para essa situação. Se faz de cego, ou seja, Marcelo não é cego, ele está se fazendo de cego, ele não está querendo enxergar determinada situação, não está querendo aceitar determinada coisa, não quer acreditar ou aceitar o que está acontecendo. Então, se faz de cego uma figura de linguagem, de metáfora. Aí, aqui na apostila de vocês, na página 78 ainda, fala assim: a metáfora é uma dessas figuras de linguagem muito utilizada em todos os campos da vida, até mesmo no cotidiano. Com o uso deste recurso, os enunciadores associam o sentido de algo por meio de uma característica comum. Aí aqui traz um exemplozinho que a gente vai ler quando lermos o texto 2, tá? Lá da apostila. Aí, eu trouxe aqui, ó. Muita gente confunde a figura de linguagem metáfora com a figura de linguagem de comparação. Então, a metáfora, ela está associando diferentes seres e não comparando diferentes seres, tá? A gente tem que ter isso em mente. Então, vamos ver a diferença de uma metáfora para uma comparação. A metáfora: Catarina é uma flor. Isso é uma metáfora, igual eu expliquei. A Catarina está sendo remetida à delicadeza de uma flor. E aí, quando eu falo em comparação, eu falo Catarina é como uma flor. Eu estou comparando a Catarina com aquilo e não associando a Catarina com uma flor, entende? Quando eu falo de metáfora, eu estou associando um ser diferente do outro para fazer com que eles se pareçam. E quando eu estou comparando, eu falo de um sobre o outro, tá? Então, isso é muito importante que a gente fique atento. Quando nós vamos falar de metáfora, nós estamos assemelhando coisas. E quando nós falamos de comparação, nós estamos comparando. João é inteligente como Maria. Estou comparando a inteligência de João e a inteligência de Maria. Agora, se eu falasse assim, João é inteligente como um dos melhores alunos também é. Eu estou assemelhando o melhor aluno com o João, entende? Então, é essa a questão que a gente tem que se atentar na metáfora, que a gente não está comparando, estamos associando algo a determinada outra coisa, ok? Aí, nós precisamos reparar, então, que a metáfora ela não apresenta um elemento que conecta a característica. Ela não é igual à comparação. Ó, aqui, ó, Catarina é uma flor. E Catarina é como uma flor. O como está sendo utilizado ali como uma conexão da flor com Catarina. Então, eu tenho esse conectivo para unir as duas coisas. E quando eu tenho a metáfora, eu não tenho. Eu só assemelho a uma coisa à outra, ok? Então, ele utiliza os termos no sentido denotativo e os transforma no modo figurado, né? Então, eu pego um sentido denotativo e passo para o conotativo. E é assim que é feita a comparação implícita. E aí, quando eu falo, comparo, estou comparando. Quando eu assemelho, estou fazendo uma metáfora, uma figura de linguagem metáfora, tá? Então, quando esse conectivo de comparação, tipo como, tal qual, tal como, assim, aparecer no nosso enunciado, nós vamos ter, então, a figura de linguagem de comparação. Então, quando aparecer esses exemplinhos aí que eu dei, de como,
como, tal como, assim, assim como e etc., nós vamos ter comparação. Não apareceu essas palavras, essas palavrinhas que conectam as características das coisas? Então, eu tenho metáfora. Apareceu essas palavrinhas aí que conectam as coisas, eu vou ter comparação. Então, vamos pensar sempre. Conectou, então eu tenho comparação. Não conectou, apenas uniu ali semelhança, eu tenho metáfora, beleza? Em outras palavras, a metáfora é uma comparação que não utiliza um conectivo. Ou seja, ela é subentendida na frase. Tenho conectivo, então eu tenho comparação. Não tenho conectivo, tenho metáfora, ok? Então, daí, vamos começar lá na página 75 da apostila. Pus aí só para ter uma base aí, né? Não dá para ler nada. Mas vamos começar a ler ali. Antes aqui em cima, ali embaixo do interpretando, fala assim, ó. Vamos começar lá de cima, lá. Figura de linguagem e metáfora. Você vai ler a seguir uma notícia e um poema em torno do sentido da palavra equilibrista. Então, se quiser grifar aí a palavra equilibrista, quando ela aparecer certinho, pode grifar, porque a apostila já deu a dica que nós vamos usar a palavra equilibrista bastante vezes, ok? Aí fala assim, você já pensou que uma mesma palavra pode ter diferentes sentidos? As próximas leituras tratam cada uma do seu modo, de um equilibrista. O que é ser um equilibrista? Qual sentido literal pode ser dado a essa palavra? E em qual sentido figurado? Tá? Aí temos o texto 1 e o texto 2, ok? Vamos fazer a leitura desses dois textos, para daí a gente poder responder as questões. Vai dar 1 a 8, tá? A prova vai começar, o que der tempo hoje, acho que provavelmente deu tempo de fazer a 1 ou a 2. E aí, na próxima aula, a gente termina as atividades corrigindo elas juntos. Aí fica para vocês fazerem de tarefa o restante das atividades que não der tempo hoje. Vou colocar aí no enunciado aí da nossa aula quais atividades ficaram para casa, ok? Então, vamos lá. Vamos ler o texto 1 e depois o texto 2, beleza? E vamos prestar atenção, então, na palavra equilibrista. Vou ler aqui no slide em vez da apostila. Vamos lá. Equilibrista atravessa a praça 7 em corda de aço a 69 metros de altura. Vou ler aqui que eu tô sem óculos, gente, esqueci o nome. A proeza foi nessa manhã de quarta-feira e parou muitos curiosos. Benny Cohen. Péssima, né, gente? Sempre inglês, professor de você. 8 praticantes de hangline, um esporte que consiste em atravessar fitas amarradas em lugares muito altos, cruzaram os céus sobre a Praça 7 em Belo Horizonte. Num cabo de aço preso no alto de 2 edifícios. A proeza foi nesta manhã de quarta-feira e chamou a atenção de quem estava no espaço. Um deles, Tiago Guimarães Silva, estava a mais de 69 metros de altura, amarrado a acessórios de segurança e sendo gravado por um drone, posicionado acima dele. As imagens registradas no drone serão usadas no clipe da música Natureza, da banda Costa e Mitos. O Corpo de Bombeiros informou que militares acompanharam a ação, que teria sido autorizada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Na praça, as pessoas acompanhavam as travessias registrando tudo com seus celulares. Quando um dos participantes cai da fita, as pessoas se assustavam. Os praticantes que conseguiam fazer a travessia completa eram aplaudidos e ovacionados. Aí essa daí é uma notícia, então, né, que foi para um site. Tem toda a descrição aqui embaixo do texto, ok? E aí vem o texto 2. Então, peraí, vamos conversar primeiro rápido. O que a gente entendeu que é um equilibrista no texto 1? Equilibrista aqui, então, é quem pratica o esporte do inline, né?
que é andar naquela cordinha. Lá na catedral tem bastante de domingo, né? A gente vê eles amarram aqueles elásticos nas árvores, né? E eles andam naquilo lá se equilibrando. Então, o texto mostra que equilibristas do Hang Line, eles atravessaram a praça em uma corda de aço a 69 metros de altura. Então, aqui no texto 1, equilibrista, então, é quem pratica esse esporte e consegue atravessar, até no final do texto fala que os praticantes conseguiam fazer a travessia completa de um edifício a outro de 69 metros de altura, eles eram considerados vitoriosos, então eles eram aplaudidos e ovacionados, beleza? Então tá, entendemos isso do texto 1. E agora vamos ler o texto 2, que fala assim, classificados poéticos. Procura-se um equilibrista que saiba caminhar na linha, que divide a noite do dia, que saiba carregar nas mãos um fino pote cheio de fantasia, que saiba escalar nuvens arredias, que saiba construir linhas de poesia na vida simples de todo dia. Aqui, no texto 2, equilibrista já tem um outro significado, vocês concordam? Que lá era quem realmente se equilibrava em corda bamba, e aqui no texto 2 de classificados poéticos, procura-se um equilibrista para caminhar na linha, que divide a noite do dia. Que linha é essa? É o tempo, certo? Mas como assim? Caminhar na linha que divide a noite do dia, que saiba carregar nas mãos um fino pote cheio de fantasia, que saiba escalar nuvens arredias. O que seria nuvens arredias? Como que alguém escala uma nuvem, né? Que saiba construir ilhas de poesia na vida simples de todo dia. Aqui ele está falando de uma pessoa que consegue transcender, que consegue ser uma pessoa que tem poderes, né? Vamos por aí, entre aspas, poderes de ser uma pessoa extraordinária, que faça poesia, que transcenda a vida comum e a vida normal através de versos na poesia, no caso, ok? Então, nós tivemos 2 tipos de equilibrista, tá? No poema e na notícia. Aí vamos fazer o texto, atividade 1. Eu estou olhando aqui no meu reloginho, vai dar tempo de fazer pelo menos a atividade 1, ok? Então, aí, a atividade 1 fala assim, preencha o quadro comparativo entre os 2 textos. E fala assim, elementos dos contextos de produção e recepção da notícia e do poema. Aí pergunta primeiro, qual o suporte ou portador dessa notícia ou deste poema? Então, vamos voltar lá no texto 1. E qual que era o suporte? Benny Chloe era o escritor, no caso, né? Ele não é quem anuncia, no caso. Então, o suporte e o portador é a revista online Veja, certo? Porque tá aqui, ó. Né? Veja em... Aí fala o site e tal... da Veja, da revista Veja, né? Que é uma revista online. Aí, no poema, é um livro de poemas que o título se trata classificado dos poemas, beleza? Qual é o objetivo de produção destes textos? Da notícia, é informar sobre os equilibristas que cruzaram... Ô, mãe... Então, qual que era o objetivo dessa produção dos textos? O objetivo da notícia é informar sobre os equilibristas que estavam lá, tentando se equilibrar na corda lá, 69 metros de altura, né? Numa corda bamba lá. E aí, o poema já tem um objetivo de refletir sobre o equilíbrio do dia a dia, sobre ser uma pessoa que consegue se equilibrar nas dificuldades do dia a dia, beleza? E a circulação? Qual é o meio de circulação da notícia? Se foi num site da Veja, então é na internet, né?
Essa circulação ocorre na internet através de um site. E a circulação do poema é através de um livro impresso, e não de um livro online, porque não tem essa descrição, certo? Quem é o autor? Da notícia é a revista Veja, a redação da notícia da revista Veja, e a do poema, o poema tá ali, ó, Rosiânia Murai, beleza? E aí, o público-alvo da notícia, então, é leitores em geral, leitores da revista Veja, e do poema também são leitores em geral, mas são também pessoas em especiais interessadas na leitura de poemas, né, de uma leitura mais literária. Então, aí tá, a professora colocou para vocês a resposta, tá? Do quadro, esse é o quadro, pode dar pause aí para vocês copiarem e passarem para a apostila. A partir do 1, daí o 2 fala assim, reflita sobre o título do poema, pesquise o sentido literal do gênero textual classificado. Ou seja, qual é o sentido real de um classificado de gêneros textuais classificados? É para pesquisar, pesquisei na internet, qual que é o sentido dos classificados? Aí eu vou... Aí... Opa! Interrompeu. Isso, vamos lá. Eu vou só agora explicar, então vou ficar aqui grandona com vocês. Então, a A é para vocês pesquisarem o sentido literal do gênero classificado. A B é qual relação se estabelece entre o gênero textual classificado e o próprio poema. Vamos fazer essa ligação um com o outro. Aí vem o 3. Explica os sentidos que podem ser produzidos com cada uma das expressões usadas no poema. Caminhar na linha, dividir a noite do dia, escalar nuvens arredias, construir ilhas na poesia. Então, é basicamente para você dar uma interpretada aí em cada um, ok? Aí o 4 fala, releia os versos a seguir. Procura-se um equilibrista que saiba carregar nas mãos um fino pote de fantasia. A. Como esses versos poderiam ser registrados em uma linguagem literal ou denotativa? Então, a gente vai passar da conotativa para a denotativa. B. Ao reescrever o texto em linguagem denotativa, foi produzido o mesmo efeito do original? Por quê? Aí vocês vão explicar depois que vocês passarem a frase para a linguagem denotativa. Aí, assim, que diferenças existem entre o equilibrista do texto 1 e o equilibrista do texto 2? A gente conversou isso. Dá uma olhadinha aí, volta a aula, qualquer coisa, na hora que estiver fazendo a tarefa, para relembrar aí dessa nossa discussão, beleza? 6. Sobre a notícia, preencha o quadro a seguir respondendo as questões. 1. Quem estava envolvido com o fato? 2. O que aconteceu? 3. Quando aconteceu? 4. Onde? E 5. Por que as pessoas gravavam em seu celular? Ou seja, é sobre a notícia, tá? Não é sobre o texto 2, é sobre o texto 1. Para responder a questão 6, vão se usar o texto 1, ok? Aí, 7. Em quantos versos o poema está estruturado? Vamos contar os versos daí, beleza? Faça o levantamento das rimas e explique como elas se organizam, beleza? E aí, fica aqui embaixo aqui escrito assim, continue aprendendo. Para reforçar sua aprendizagem da semana, trazemos as atividades para casa na seção Continue Aprendendo. Nela, recomendamos a atividade 26, relacionada aos conteúdos que vimos até aqui. Então, essa também vai ficar de tarefa, tá? As atividades do Continue Aprendendo é aqui, ó. Tá? Lá no final da apostila, nessas páginas amarelas. Aí vocês vão procurar a questão 26, tá? Questão 26, e vão ler os trechos, enumerar os trechos 1, 2 e 3, e vão escrever qual desses gêneros, qual é o gênero de cada um. Porque como a gente já trabalhou notícia, a gente já trabalhou poema e essas coisinhas aí nas últimas atividades, e nessa atividade também,
vocês já vão conseguir falar o que é poema, o que é notícia e o que é a resposta dessa atividade, tá? Então, eu vou deixar tudo escrito aí em cima, que ficou, então, a 2, a 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí a 9, que é a questão 26 do Continue Aprendendo, ok? Aí eu espero que, caso vocês tenham dúvidas, me procurem, tá? Pelo WhatsApp, que aí a gente discute sobre as atividades feitas. E aí a gente resolve e corrige na próxima aula juntos, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira, tá? Bons estudos aí para vocês. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.